Trata de um tema do seu interesse. Hoje, nosso bate-papo é sobre disfunção sexual. Para tratar dele, tenho aqui comigo o psicólogo, psicanalista e terapeuta sexual Carlos Esteves. Obrigado pela sua presença aqui, porque esse tema tem sido pedido pelas pessoas que gostaria de ver um especialista tratando dessa questão, uma pessoa que estuda essa questão e que aborda isso com os pacientes, com as pessoas que o procuram. Quais são os mais graves problemas sexuais que afligem as pessoas nesse mundo que a gente vive com as características que ele tem hoje? Nós temos, com relação ao masculino, né, quer dizer, ao homem, né, nós temos o problema de impotência, né, nós temos a questão que são disfunções eréteis, né, nós temos ejaculação precoce e, em alguns casos, eventualmente, né, em menor proporção, daquele que não consegue chegar a uma ejaculação. E nas mulheres nós temos dispareunia, vaginismo, anorgasmia, que seria a frigidez. Né? A primeira palavra que o senhor usou qual foi? Da mulher. Primeiro problema da mulher. Dispareunia, vaginismo. O que é isso? Você tem a dispareunia, você tem a dor durante a relação sexual. Dor durante a relação sexual. O vaginismo é a dificuldade, é tão intensa de penetração que às vezes impede, inclusive, a mulher de fazer um exame ginecológico. E a anorgasmia, né, a dificuldade que ela tem de atingir o orgasmo. Qual que é a mais recorrente no caso da mulher entre esses três aspectos? Que a pessoa não tem... Ela não consegue atingir o orgasmo. Não consegue atingir o orgasmo. Quais seriam as razões, doutor? Nós temos aí, de um modo geral, as razões são de ordem emocional. Apesar de que, no transcorrer dos anos, existem alterações de ordem hormonais, mas elas vêm a se somar às questões emocionais. Como, por exemplo, quando a mulher entra na menopausa. Então, existem fatores culturais também, né, que deixam a mulher numa posição difícil. Hoje, a idade média das pessoas aumentou sensivelmente. Isso mesmo. E com esse aumento, também a própria mulher, hoje, a questão da menopausa, fica difícil, né, essa avaliação, devido ao fato de que existe, às vezes, até preconceito com relação ao aspecto da menopausa. E, às vezes, tem mulheres que se liberam de tal maneira para a sexualidade nesse período, porque elas não correm mais o risco da gravidez, então elas têm orgasmo com mais facilidade. Então isso é muito variável de acordo com o fator emocional também, físico e emocional. Pesquisas realizadas pelo projeto de sexualidade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo chegaram a seguintes conclusões. Metade da população tem algum problema sexual. Ou seja, é muito trabalho para especialistas da área, né? Porque, olha só, 50,9% das mulheres e 48,1% dos homens revelam problemas de ordem sexual. Por que tantos problemas com a sexualidade? É uma questão cultural? O que é isso? Nós temos aí alguns aspectos, por exemplo, a gente tem o aspecto da saúde, o aspecto físico e o aspecto emocional. Eu não sei como foi feita especificamente os dados, né, da Carmita Ábido, né, da USP, conheço, e acredito que tenha sido uma pesquisa interessante, mas existem aspectos como, por exemplo, o indivíduo está doente, o indivíduo está em depressão, o indivíduo está com angústia, o indivíduo está em ansiedade, quer dizer, existem uma série de outros fatores de ordem emocional, né, ou de ordem física que contribuem para elevar esse percentual. Tá? Então, questões econômicas, né? Estresse, enfim, uma série de fatores que levam a essas dificuldades sexuais. Isso que você está falando é real, porque a pesquisa apontou que o maior problema entre a parcela feminina é a dificuldade de excitação sexual. 26,6% das mulheres revelam dificuldade de ficar excitadas. Logo depois vem dificuldade para atingir o orgasmo, presente em 26,2% das brasileiras. Entre as mulheres com mais de 61 anos, já na fase da terceira idade, quase 20% têm inibição do desejo sexual. E, por fim, quase 18% apresentam a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. Para as mulheres, isso aí estaria naquela tradicional cultura mais repressiva que as mulheres de 30, 40 anos atrás acabaram herdando de uma cultura mais rígida no campo da educação sexual.
as mulheres estavam proibidas e os homens poderiam fazer as coisas? Veja bem, Abrantes, a questão sexual é de uma complexidade tamanha que ela tem que ser vista sob o prisma psicossomático. Ou seja, o que é psico, somático é corpo. É corpo. Então, nós estamos falando de uma questão que, ao mesmo tempo, envolve mente, envolve corpo. A questão, no caso da mulher, de aspecto repressivo, o que acontece é que a mulher ela vai manter um relacionamento com o seu parceiro, com o seu marido, com o seu companheiro, etc. E, realmente, o processo de excitação até ela chegar a uma condição razoável de estabilidade, conseguir obter o prazer, ele é muito mais lento, né, do que o homem. Então, poderia-se inferir, né, que essa questão da mulher estaria ligada a aspectos culturais, porque o homem, em princípio, estaria mais liberado. Tá? Mas depois, com o advento da pílula, do anticoncepcional, isso veio realmente, que é um advento muito importante para essa liberdade maior sexual da mulher, ele realmente impulsionou, funcionou como uma turbina. Então, eu consideraria que da pílula para cá, eu não diria nem da camisinha, vamos dizer, eu diria da pílula para cá, a liberação foi muito maior, que nós tivemos movimentos dos adolescentes, né, da música e etc. Mas, de um modo geral, esse aspecto da mulher, ela é mais lenta. E o que eu acredito que esteja acontecendo é que falta informação sobre sexualidade. O maior problema nosso é a informação. O ser humano está trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. Se o indivíduo vai ter um relacionamento íntimo, muitas vezes ele não tem tempo para isso. E como a mulher, ela precisa do tempo. Da própria natureza, quer dizer... Para excitação, para lubrificação. É o feminino e o masculino, quer dizer, o homem, cabe ao homem agradar, né? Existe todo um ritual que, inclusive, você vê nos animais, existem dança, existe a história das abelhas, quer dizer, enfim... Você tem todo um ritual masculino e que muitas vezes ele não se processa, ele não acontece. Então, o que seria? O homem agiria de forma instintivamente, quer dizer, de uma forma muito rápida. E a mulher, às vezes, está numa outra condição, porque ela vem com uma história antiga, quando você colocou agora há pouco, né? Que é a história da dona de casa. Ela está mais em casa, mais tranquila, quer dizer, então ela está numa outra condição. Mas hoje não, ela trabalha. Mas é necessário o aspecto da educação para isso. A situação mudou e afetou a relação, a qualidade da relação. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos trazendo explicações para as dificuldades que podem acontecer com qualquer um de nós na área sexual. Até já. Este é o seu Vanguarda Comunidade. Hoje você acompanha o sexólogo Carlos Esteves falando sobre disfunções sexuais. Antes, eu quero falar com você, antes de retomar o assunto, eu te convido a visitar o site www.vnews.com.br. Lá você pode ir até o meu blog, o Variedades. Eu comento sobre diversos temas. E o importante é que você pode deixar a sua opinião fazendo os seus comentários. Visite então o vnews.com.br no blog Variedades. Muitos casais que se dão bem afetivamente ainda se veem às voltas com problema de incompatibilidade sexual. O que poderia ser um fator de aproximação, pode ter também razões psicológicas. Quer dizer, onde entra a baixa autoestima nessa história, atrapalhando o encontro afetivo sexual entre os dois? Bom, aí dentro da baixa autoestima tem uma série de fatores que realmente são complicadores. Um é o aspecto físico da pessoa, quer dizer, uma imagem é aquela que passa, a imagem que ela tem dela mesma, e outra é a imagem que o outro tem dela, tá? Então, existe uma defasagem entre essa questão de autoimagem. Essa questão da autoestima, ela é complexa também por aspectos psicológicos, que vêm de educação, de pai, de mãe, de comparações com o seu irmão, você é mais feia, você é mais bonita, ou coisa parecida. Se uma pessoa chega no seu consultório apresentando esse tipo de quadro, qual que é a sua orientação para ela? Com relação Vamos imaginar que chega lá e fala, tá difícil, e a sua percepção, na sua anamnese, se detecta que ela tem uma baixa autoestima. Que tipo de orientação é interessante se dar para uma pessoa com esse quadro? Então, o enfoque inicial não poderá nunca ser em cima da sexualidade. Quer dizer, inicialmente vai ter que ser em cima do ego,
né? Um mexer trabalho na autoaceitação. Da autoaceitação, conversar bastante com ela a respeito de onde ela sente que vem isso, né? E, enfim, numa conversa mais livre, que a gente chamaria em análise de associação livre, né? Que ela poderia, durante um tratamento, trazer à tona essas questões que, de modo geral, são antigas e tem razões, Abrantes, que não são conscientes na sexualidade. Como, por exemplo, a mulher ela tem compromissos, né? Vamos supor, na segunda-feira, tá? Eu estou um pouco desviante da questão da autoimagem, mas nós retornamos. Então, ela tem um compromisso imediato. Então, ela pode, tanto o homem como a mulher, ter uma dificuldade momentânea. Claro. Isso não quer dizer que seja uma pessoa com problema regular. Está focado em outra coisa, isso. É natural que isso aconteça. Já a questão da autoestima, não. Ela permanece, porque ela tem razões inconscientes. Razões conscientes é aquela, eu devo 10 mil reais, segunda-feira eu tenho que depositar no banco. Sábado e domingo, o indivíduo pode não ter uma performance, pode não ter uma atividade sexual, não está tranquilo para fazer carinho, e realmente, tanto faz ele ou ela, aquele que tem um compromisso vai falhar. É uma ansiedade pontual. Pontual. Ele pagou, acabou o problema. Agora, essa questão da autoestima, não. Ela permanece, né? Ela fica afetando a qualidade da relação. Atrapalhando, é uma pedra no sapato, tem uma certa constância. E para isso é necessário também, dentro de um contexto terapêutico, orientar essa mulher ou conversar com o casal e orientar o parceiro ou a parceira para que ele tenha um pouco mais de acolhimento para essa questão dela, né? Dessa insegurança, dessa questão da autoestima, para que ele possa fazer um trabalho junto com o terapeuta, que não é um trabalho exclusivo do terapeuta, é um trabalho a 4, 6 mãos, né? Para que essa pessoa possa realmente reconhecer melhor seus valores e etc. Esteves, uma coisa importante que a gente ouve muito falar e cada vez mais em voga é a caça sexual. Está cada vez mais intensa essa coisa do bom de cama, só que hoje com essa figura que já é mais antiga até, herdada da cultura machista. O homem é bom de cama. Hoje as mulheres já chegam formadas em striptease, massagem erótica, sabem orgasmos múltiplos. Como é que fica a questão da intimidade quando os dois estão muito preocupados com a performance? A questão do orgasmo múltiplo, essas questões têm muito mito em torno, né? O número de mulheres que têm orgasmos múltiplos é um número pequeno, não é um número grande, não é uma coisa assim absurda. Então, dentro desse, existe toda uma idealização, existem mitos, né? E existe toda uma competição sexual. Ao mesmo tempo que dentro da cultura sempre houve uma questão de destaque, só que antigamente, historicamente, o destaque maior era para o herói, para o homem, para o Dom Juan, aquele conquistador. Porque esse indivíduo, ele polariza, né, uma série de fantasias conscientes e, ou melhor, fantasias são inconscientes, tá? Porque o desejo, ele nasce na fantasia. Então, antigamente, aquele herói, né, bonitão, que nós vemos no cinema, né, na década de 50 e etc., mas ele vem lá de trás, né, desde os descobrimentos, enfim, essa história de performance, ela é antiga. Eu acredito que vem havendo, em psicanálise, a gente fala de um deslocamento apenas da questão. E hoje, como nós estamos numa cultura mais moderna, esses heróis são aqueles que são os atletas, né? São sarados, etc. Né? Atletas sexuais. Atletas sexuais, tomam Viagra, tomam êxtase, tomam, enfim, uma série de comprimidos, faz Red Bull, faz uma série de, uma vitamina, né? Compreende? Para exatamente atingirem a esse ponto máximo. Mas eu acredito que isso seja meramente uma idealização e ela é desprovida do aspecto afetivo, né? É um sexo casual, é mais uma competição sexual, é uma tentativa de alimentar o ego, né? Daquele que está conseguindo essa performance. Agora, a questão do jovem envolvido com a sexualidade. Cada vez mais cedo, os jovens começam a viver uma prática para a qual nem sempre eles estão devidamente preparados. Meninas com 12, 13 anos começam a ter atividades sexuais e os garotos também cada vez mais cedo. Qual é a influência da pornografia, por exemplo, da facilidade de acesso, através de internet, através de revistas, ou seja, através da convivência com pessoas um pouco mais velhas e que acabam passando determinados estímulos para os jovens começarem mais cedo uma atividade? Qual é o impacto disso na qualidade afetivo, na qualidade até do desenvolvimento integral do jovem?
É interessante isso que o Abrantes está colocando, de uma importância muito grande, porque o adulto, não estando preparado, imagina então uma criança, um adolescente. Imagina. Não tem preparo nenhum praticamente. Quer dizer, o que acontece, eu creio, uma falência, vamos dizer, de autoridade, falta de limite e uma banalização da sexualidade. Nós temos aí as consequências pelo lado físico, que nós estávamos apontando agora há pouco, o aspecto psicossomático, o aspecto físico, como por exemplo, risco de AIDS, risco de doenças sexualmente transmissíveis, né, DST. Que ninguém acha que vai pegar. Que ninguém acha que vai pegar. E hoje nós não temos mais uma população específica de risco. Isso, todo mundo então, tá essa é a questão física. Agora, de uma grande importância é a banalização da sexualidade no sentido de o sexo ser visto no aspecto físico. E quando a questão ela é psicossexual. Ou seja, existe o amor, existe o afeto, existe o carinho, que nós estávamos conversando a respeito agora há pouco de anorgasmia, com a dificuldade da mulher tem, porque as mulheres hoje se queixam no meu consultório pela falta de atenção, pela falta de ganhar uma flor. No Dia Internacional da Mulher, quem falou do Dia Internacional da Mulher, o marido esqueceu, etc. Não estamos culpando ninguém, nós estamos falando de educação para, compreende? Então, essa questão que você aborda da pornografia é algo que está muito liberalizante, vamos dizer, está faltando limite, porque o adolescente, ele não tem um aparelho psíquico, um aparelho mental para lidar com essas informações. Vamos fazer o seguinte, eu quero retomar esse assunto. Ele é muito profundo e eu vou convidar a você, Carlos Esteves, meu querido amigo, e você que está nos vendo, para depois do intervalo nós amarrarmos esse tema e trazendo, inclusive, boas sugestões que ele traz para nós, para quem quer ter uma vida sexual sem disfunções e com muito amor e prazer. Até já. Estamos de volta.